Olá, olá, a paz do Senhor, boa tarde, né? Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados e amadas do Senhor Jesus. Uma boa tarde para vocês abençoada, né? Com Jesus sempre na frente nas nossas vidas. E na sua vida também, no seu lar, na sua casa, na sua família. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente no teu lar, na tua casa. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente na tua vida e na vida dos teus, toda a tua família, no nome de Jesus. Aqui, né? Aqui é mais um vídeo para a glória de Deus e uma reflexão, né? Para a nossa meditação. Vamos ler hoje o Salmo 6 para a glória do Senhor Jesus, porque sem Deus nós sabemos que não dá, né? Mas com Deus nós vencemos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Com Deus nós temos vida, nós temos esperança, nós temos resposta, nós temos salvação, nós temos promessa, né? Temos tudo aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas, quando nós temos temor, quando nós buscamos e quando nós descemos, quando nós oramos, clamamos, buscamos, temos compromisso, quando nós gritamos pelo socorro de Deus com verdade, com sinceridade, né? Nós sabemos que Ele ouve a nossa oração, o nosso clamor. E Ele responde no momento dele, no tempo dele. Então Ele disse para mim e para você, se você tiver fé, como um grão de mostarda, direi este monte, passa daqui para acolá e você será o quê? Feito. Para isso nós temos que crer e ter fé. Uma fé sobrenatural, uma fé segura, verdadeira. E se eu e você não temos fé, nós façamos que nem aquele homem da Bíblia, né? Lá no versículo que fala que hoje tem uma zoada doida aí na rua, né? E eu estou bem próximo aqui da rua. Que fala assim, ele disse para Deus, ele pediu a Deus, ele disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, né? Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Então, se tem alguém incrédulo aí, peça a Deus para lhe ajudar na sua incredulidade. Peça a Deus para fortalecer a sua fé. Peça a Deus para renovar a sua fé, para aumentar a sua fé. Já tem fé, né? Mas tem pessoas que pensam que não tem mais fé. Peça a Deus para fortalecer a sua fé. Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário que eu e você venha ter fé. Porque até para ter a salvação, tem que ter fé. Tem que ter fé no Deus vivo. Que Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então tem que ter fé. Tem que ter fé em Jesus Cristo. A fé que salva é Jesus, é em Jesus. Então que nós possa olhar para Deus, que Ele quer o alvo, né? E estar firme e forte na presença dEle. E se porventura ainda não está, ele diz que enquanto há vida há esperança. Então, hora de descer, hora de clamar, de orar, hora de ler a Bíblia, hora de tirar tempo com Deus, hora de fazer algo para que você venha ter mais comunhão com Deus. Porque a nossa alma, ela precisa de Jesus, ela precisa da palavra de Deus, ela precisa de nós ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Ela precisa desse alimento. Então, é necessário que nós venhamos ter fé. É necessário que nós venhamos buscar. É necessário que nós venhamos largar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E venha louvar, venha buscar a face do Senhor. Entrar na presença do Senhor. Eu quero ler aqui no Salmo 5, para a glória do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, que Deus abençoe vocês, entre com providência na vida de cada um aí, no nome de Jesus Cristo, amém?
Eu quero deixar a palavra aqui no Salmo 6, que diz assim, ó. Davi, o título diz, Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão, né? Davi, ele recorreu à misericórdia de Deus e ele alcançou o perdão de Deus. Então, houve uma busca, né? Houve uma busca que Davi fez, que foi recorrer, buscar a misericórdia de Deus, né? E ele alcançou o perdão. Quando diz assim, ó, Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salve-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Lá, aí quando ele fala aqui no 6, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se, perturbe-se todos os meus inimigos. Torne-se atrás e envergonhe-se num momento. É forte, né, gente? Então, Davi, né, ele estava precisado do Senhor, né? Ele estava precisado do socorro de Deus, né? Do perdão de Deus. E aqui o que foi que ele fez? Ele se desesperou? Ele se afastou? Não, ele correu, né? A clamar, a buscar a misericórdia de Deus, né? E alcançou o perdão de Deus. Quando ele diz, Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castiga no teu furor. Aqui ele estava falando para Deus, tendo clamor com Deus. E ele disse, ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Porque aqui ele estava sabendo que algo ele tinha feito e que ele precisava do perdão e da misericórdia do Senhor. E ele descendo, orando, pedindo a Deus. Tem muitos que, às vezes, erram no pensar, no falar, no agir, no se comportar, nas atitudes. Erram em algo na sua vida. Mas quando erra, eles endurecem o coração. Eles, quando erram, já errei. Aí, deixa por isso mesmo e faz acrescentar mais erros. Mas Davi aqui é como se ele tivesse dizendo, oh meu Deus, eu errei. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Né? Pedindo perdão a Deus, ele como se ele tivesse se arrependido, né? E ele foi pedir a misericórdia de Deus para a vida dele. Então ele diz assim, Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Né? Ele estava ali temendo o que Deus poderia fazer. Né? Então ele começou a descer, a clamar a Deus e pedir a misericórdia de Deus e para que Deus não castigasse ele, né? Como ele falou, Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Ele estava tendo um grande temor a Deus, né? E pedindo o socorro de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E é assim que eu e você temos que proceder, conforme a vontade do Senhor nas nossas vidas. Cada vez mais nos descendo na presença de Deus. Quando ele diz assim, se achegai-vos a mim, que eu vos achegarei a vós, ele está dizendo, ele diz muitas vezes, vem a mim do jeito que estáis, se achegai-vos a mim, que eu vos achegarei a vós. Então ele está dizendo que é necessário que você venha se achegar a Deus, e para que nós venhamos se achegar a Deus, nós temos que descer, nós temos que reconhecer os nossos erros
e pedir a misericórdia de Deus e o perdão de Deus, para que Deus não venha descer com o furor dele sobre as nossas vidas. Porque nós não somos Deus, né? Deus é que é Deus nas nossas vidas. E é nós que precisamos dele. Não é eu que preciso dele, é você que precisa dele. Então não é ele que precisa de nós. E como nós precisamos dele, nós sabemos que nós vivemos na dependência dele, na dependência do perdão dele, da misericórdia dele, do socorro dele, da proteção, daquilo que ele tem para realizar nas nossas vidas, conforme a vontade dele nele, no nome do Senhor Jesus. Então ele diz assim, ó: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aqui, né, Davi, ele estava com a alma aflita, né? Ele estava ali perturbado. Mas mesmo assim, ele desceu na presença de Deus. Mesmo assim, ele se achou na dependência de Deus, dependente de Deus. E isso para Deus é maravilhoso, porque Deus se agrada com aqueles que, mesmo que fale, que erre, ele saiba que Deus é Deus e que Deus é maior na vida dele, na vida dela e na nossa vida, e que nós temos que ceder para Deus, descer e pedir o perdão, a misericórdia de Deus, o socorro de Deus para nossas vidas, para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E aqui Davi, ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco, né? Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Ele estava ali dizendo: ô Senhor, me socorre, eu estou perturbado, meus ossos são fracos, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma, né? Pedindo a misericórdia de Deus sobre a alma dele, sobre a vida dele, sobre o corpo dele, né? Ele se achando pequenino, que ele era pequenino, né? Que maior é Deus. E dizendo para Deus que ele era fraco, né? E que ele precisava da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. No 3 diz assim: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Davi aqui estava se achando tão perturbado, tão distante de Deus, ou achando que tinha errado tanto contra Deus, que ele queria chamar a atenção de Deus para a vida dele. Ele queria chamar a atenção de Deus, queria o perdão de Deus, e para isso precisa nós nos achegarmos, nós descermos. E o caminho não é orgulho, o caminho não é a pessoa se inchar, ficar orgulhosa, não. O caminho é se humilhar debaixo da mão potente do Senhor. É assim que o Senhor nos ensina, né? Clamai-nos a mim que eu vos ouvirei, né? E nós se humilhar debaixo da mão potente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Davi estava reconhecendo que precisava disso, né? Para poder conseguir a misericórdia de Deus, o perdão de Deus na vida dele, né? Aí diz assim, ó: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Aqui ele estava tão perturbado, mas ele não estava ali se revoltando, ele estava descendo na presença de Deus. Cada vez mais e mais descendo na presença de Deus, com o coração aquebrantado, com o coração contrito, precisando do socorro de Deus, do perdão de Deus, do socorro de Deus pela sua alma, para que Deus pudesse livrar de algo que ele tinha feito, né? E ali ele estava clamando a Deus, suplicando o socorro e o perdão, a misericórdia de Deus, no nome de Jesus. Aí assim, no 5, porque na morte não há lembrança de ti, não sei por quem te louvará. Ele disse: Senhor, tem misericórdia da minha alma, eu sou fraco, Senhor. Se o Senhor não é como se ele dissesse assim: se o Senhor não tiver misericórdia da minha vida, se o Senhor não me der o perdão, na morte ninguém vai te louvar, ninguém vai te glorificar, Senhor. Quando ele falou aqui: porque na morte não há lembrança de ti, não sei por quem te louvará, Senhor. Então, Senhor, me perdoa para que eu possa
cada vez mais te buscar, te glorificar, te agradecer, te exaltar, te bendizer, né? Te engrandecer. Ele estava descendo na presença de Deus, necessitado do socorro de Deus para a sua vida, do socorro de Deus para a sua alma, né? Então, Davi aqui, ele mostra nos Salmos, ele mostra um caminho, né? Um caminho de humildade, um caminho de descida, um caminho de aquebrantamento, um caminho, né? Tentando o máximo possível chamar a atenção de Deus para a vida dele, para que ele pudesse obter ali, né? A resposta de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus para a alma dele, o socorro de Deus. No 6 diz assim, ó, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Olha, ele estava cansado de estar gemendo, né? Toda noite ele chorava, derramava lágrimas ali, né? E ele aqui, ele estava confessando para Deus, né, o que ele estava passando. E que ele precisava do socorro de Deus, da salvação de Deus, da resposta, do agir de Deus, da misericórdia de Deus, né? Da resposta de Deus na sua vida. No 7, ele já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Olha como ele estava aqui passando por uma prova muito difícil na vida dele, né? E muitas vezes eu e você somos necessários passar por muitas provas. Muitas vezes eu e você somos apontados, pedrejados, zombados, criticados, humilhados. Pessoas que não conhecem você, não sabem nada da sua vida, né? Pessoas que se acham no direito de estar lhe apontando, lhe zombando, espedrejando, falando mal de você. Pessoas que se acham no direito de lhe humilhar, de zombar de você, de fazer o que quer com você. Comigo também acontece. Mas só que há uma diferença, eu deposito tudo no Senhor. E assim Deus ensinou que aqui, Davi, ele fez isso, ele estava depositando tudo que ele estava passando nos pés do Senhor, nas mãos do Senhor. Ele estava contando o que estava acontecendo com ele, porque ele estava clamando a Deus, confessando a Deus o que estava se passando com ele e que ele precisava do perdão e da misericórdia de Deus, do socorro de Deus, estava se achando fraco, precisava da fortaleza de Deus na sua vida, na sua alma. Então, ele aqui deu um exemplo que tudo que nós passamos, nós temos que falar para Deus, nós temos que depositar em Deus, temos que clamar a Deus, temos que pedir o socorro de Deus para nossas vidas. E ele aqui estava desabafando com Deus, ele já estou cansado do meu gemido, Senhor. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Há muito tempo que Davi estava sofrendo aqui. E ele dizendo que os olhos dele, né, como ele falou aqui, apartai de mim todos que praticam iniquidade, porque o Senhor virá aqui. Não, é quando ele fala aqui, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então fazia tempo que ele estava sofrendo. Mas ele estava clamando a Deus, depositando no Senhor. Né? De alguma forma ele estava chorando, ele estava crendo, ele estava confiando, ele estava aqui clamando, contando suas dificuldades para o Senhor. Porque ele precisava da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, do socorro de Deus para a sua vida, para a sua alma. Então é que ele nos dá um exemplo. Quando tem muitos por aí que acontecem essas coisas, em vez de se agarrar mais com Deus, pegar mais na mão do Senhor, ter mais intimidade com Deus, faz abandonar Jesus, abandonar as coisas de Deus. Às vezes se levanta contra as coisas de Deus. Em vez de se levantar contra o problema e repreender o problema e buscar mais a Deus, se rebela contra Deus e contra as coisas de Deus. Diz que Deus não está ouvindo, que Deus abandonou, que não tem jeito, que isso, aquilo, outro. Então, Deus, nesse momento, Deus estava querendo ver a fé dele e viu, né? Porque ele se humilhou, ele desceu. E do mesmo jeito, eu e você passamos por muitas provas, muitas dificuldades na vida. E às vezes, em vez de nós contar para Deus, descer para Deus,
confiar no Senhor, pedir o socorro de Deus e esperar no Senhor, no tempo dele, na hora dele, e fazer a nossa parte, porque tem coisas que é nós que temos que fazer, mas tem coisas que é Jesus que faz. Então, se ele permitir uma prova na minha e na tua vida, muitas vezes ele quer que eu e você haja, mas tem momentos que nós temos que passar pelaquela prova e esperar no Senhor, que é ele que vai fazer, que é ele que vai responder, ele que vai dar a resposta, vai fazer o milagre, né? Então não adianta se desesperar nem ficar atribulado, não adianta, né, ficar, né, ali sofrendo, que aqui Davi disse que já derramou muitas lágrimas, que o leito dele já estava molhado de tanta lágrima, né, que ele estava fraco. Aí quando ele diz assim, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, né, e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos, os olhos dele já estavam consumidos por mágoas, porque Davi, né, ele disse que por causa de mágoa os olhos dele estavam envelhecidos. Então ele estava guardando dentro dele coisas que não era para ele ter guardado, e ele estava confessando tudo para Deus, depositando tudo no Senhor, né? Aí quando ele diz aqui, ó, quando ele fala no 8, né? Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouvia o Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Porque ele estava lamentando, contando a sua dificuldade, né, para o Senhor, as iniquidades, aquilo que ele estava passando, ele estava entregando nas mãos do Senhor. Aí ele pegou, disse, repreendeu, apartai de mim todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ele estava confiando, porque ele já estava depositando tudo nas mãos do Senhor, e ele sabia que o clamor dele, a oração dele ia ser respondida, né? Então aqui ele estava determinando que todos se apartem, né? Que todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do lamento dele, que ele estava lamentando, conversando com Deus, contando suas dificuldades para o Senhor. No 9 diz assim, ó, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Olha que forte. O Senhor já ouviu todas as súplicas dele, né? Aqui ele já determinou. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor já aceitará a minha oração. Ele estava determinando que Deus já tinha ouvido a oração dele, a súplica dele, porque ele já estava contando tudo que estava se passando dentro e fora da vida dele nas mãos do Senhor. E ele estava determinando que todos aqueles se apartassem, que todos aqueles que praticavam iniquidade se apartassem dele, da presença dele, né? Porque o Senhor já tinha ouvido a oração dele, o Senhor já tinha ouvido a súplica dele. E o Senhor, quando ele diz assim, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ele estava crendo na oração, na súplica que ele tinha feito para o Senhor. E assim ele dá um exemplo que muitas vezes, né, mesmo passando pela dificuldade dele, pelos problemas dele, ele estava crendo que o Senhor estava respondendo a oração, o clamor dele. E tem muitos que oram e não crê na sua oração, não crê que Deus está ouvindo a sua oração, não crê que Deus vai responder, não crê que Deus vai socorrer, não crê que Deus vai consolar, que Deus vai responder. Tem que crer. Aqui, ao mesmo tempo que ele estava sofrendo, ele determinou que Deus, ó, quando ele diz, apartai de mim todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu o meu lamento. Ele estava confessando para Deus tudo que ele estava passando, mas ele já estava determinando que tudo se afastasse, aqueles que praticavam iniquidade, porque o Senhor já tinha ouvido o lamento dele. E depois ele diz, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ele tinha certeza, tinha fé. Foi uma oração, clamou com fé. No 10 ele diz, envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, torne-se atrás, envergonhe-se no momento. Então ele clamou a Deus, ele contou, né? Ele contou o seu problema, a sua dificuldade nas mãos do Senhor, ele entregou nas mãos do Senhor, ele clamou, ele confiou e ele determinou que Deus estava ouvindo o lamento dele e ouviu a oração dele e aceitou a oração e a súplica dele. Quantos muitos por aí passam o que passam, mas não quer contar para Deus, não quer descer para Deus, não quer pedir o socorro de Deus, não quer crer e confiar em Deus, ela quer agir só com a força do braço dela. E Jesus, ele disse que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, né?
Tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Então, tudo que eu e você façamos, que se não for pela fé, porque a palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. Tudo aquilo que eu e você praticamos, ou dentro da igreja ou fora da igreja, se não for de fé, Jesus ele disse que é pecado. E aqui Davi ele mostrou que mesmo passando o que ele estava passando na dificuldade dele, ele mostrou aqui que ele estava crendo e confiando na resposta de Deus, no socorro de Deus, que Deus estava ali ouvindo o lamento dele, que Deus estava ouvindo a súplica dele, que Deus estava aceitando a oração dele e o clamor dele. E muitas vezes a pessoa ora, clama e não confia em Deus, não crê que Deus está ouvindo a oração. Só porque Deus assim que terminou de orar, Deus não foi igual o gênio da lâmpada. Fez um milagre, respondeu. Não é assim não. Deus age na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, na hora que ele quiser. Ele não é obrigado, não. Ele faz por amor. Mas é tudo na hora dele. Nós temos que saber orar e clamar. E temos que saber ouvir. E temos que saber esperar na hora do Senhor. Se ele quiser agir, logo ele age. Se ele não quiser, nós temos que só ficar tendo fé e confiando, esperando nele no momento dele, na hora dele, quando ele quiser. Porque ele não é obrigado. Ele faz se ele quiser e na hora que ele quiser. Então, essa é a realidade, mas ele quer que nós sempre fiquem com fé na posição e na esperança da resposta, né, do milagre, no nome do Senhor Jesus. Aí diz assim, ó, envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, torne-se atrás e envergonhe-se no momento. Então, ele está aqui determinando, envergonhe-se, perturbe todos os meus inimigos, torne-se atrás, envergonhe-se no momento. Por quê? Porque ele já sabia que Deus tinha ouvido o lamento dele, que Deus tinha ouvido a súplica dele e que o Senhor já tinha aceitado a oração dele. Então, ele determinou aqui a bênção. Você vê que no começo dos Salmos, né? Ele já ficou dizendo, Senhor, não me repreenda. Ele foi contando, ele foi lamentando, ele foi contando a dificuldade dele, os problemas dele, a situação que ele estava passando, que ele estava sentindo, que estava acontecendo com ele. Mas já lá pro meio, pro final, ele já ficou dizendo, apartai de mim todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já viu meu lamento, já ficou determinando, né? E aqui ele já disse, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Pode apartar de mim, envergonhe-se e perturbe todos os meus inimigos, torne-se atrás, envergonhe-se no momento. E isso é fé. Ele tem a certeza de que Deus ouviu o clamor, ele tem a certeza de que Deus está respondendo e que Deus vai responder. E Deus quer fazer assim na minha e na tua vida. Então nós precisamos crer, precisamos confiar, acreditar, depositar na mão do Senhor. Então, aqui é o Salmo 6 para a nossa meditação. E é necessário que você vamos ter essa fé. O que é a fé? É a certeza. Ele teve a certeza. A certeza, ele ainda não estava vendo, mas ele teve a certeza que o Senhor já ouviu a súplica dele e o Senhor já aceitou a oração dele. A certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, temos a certeza que vai se manifestar, vai se realizar, nós vamos tomar posse, vai acontecer, já aconteceu, entendeu? E assim, isso é fé. Então, é necessário que nós venhamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, ele sempre diz, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se prolongará perpetuamente. Então, ele sabia, né, que o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, né? Um alto refúgio em tempos de angústia. Então, se ele já sabia, né, ele só tinha em quem confiar. Ele dizia, em ti confiarei, né? E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam, né? Então, Deus nunca desampara aquele que tem fé, que crê, que acredita, que busca, que espera, que deposita todas as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Ele sabe, porque diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque no Senhor nunca será porque o Senhor nunca desamparaste os que te buscam. Então, aquele estava buscando, ele estava confiando, ele estava acreditando, ele estava determinando já a bênção, a vitória dele, que Deus já tinha ouvido a súplica e tinha ouvido o clamor e a oração dele, e ele já tinha repreendido o mal, determinado, em nome de Jesus, que Deus
já tinha ali ouvido a oração dele. Se Deus tinha ouvido a oração dele, com certeza ele já ia receber a resposta e a bênção dele no nome do Senhor Jesus. Porque ele sabia que, como diz aqui no Salmos 9, 18, diz: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se prolongará perpetuamente. Então, ele tinha certeza que Deus estava ouvindo o clamor dele, que Deus estava ali ouvindo a súplica dele, o clamor dele, né? E ele começou a profetizar, determinar, e ele começou a ter a certeza de que Deus estava ouvindo a súplica, o clamor e a oração dele, que ele ia receber a resposta de Deus, o mover de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus na vida dele. Então, Deus ensina isso para mim e para você, que é necessário que eu e você venha crer, porque ele diz que se tu crer, verás a glória de Deus. E muitos estão querendo viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem buscar a orientação de Deus, sem querer viver na vontade e na presença de Deus. E isso não é bom, porque Jesus ele deixou o caminho estreito. E o caminho estreito é no caminho do Senhor, é nos pés do Senhor, é depositando tudo, contando tudo e entregando tudo nas mãos de Deus, apresentando tudo a Deus para que Deus possa abençoar, para que Deus possa dar a direção, para que as coisas venham a acontecer da forma que Deus quer que aconteça, conforme a vontade do Senhor Jesus. Porque quem está no controle não é o homem nem a mulher, não é você nem eu. Quem está no controle é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está no controle de tudo e todas as coisas. E para isso nós também temos que pedir licença e depositar tudo nas mãos do Senhor, acreditando que Ele é fiel para responder, né? Porque Ele diz que o justo, né? Ele vive, como ele fala assim, ó, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Então Deus, Ele é justo e ama a justiça. O rosto dele está voltado para aqueles que é reto. Aqueles que é reto, e se é reto, vive com Jesus, vive na presença de Deus, né? Então, ele diz, porque o Senhor é justo e a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. O rosto do Senhor está voltado para aqueles que são retos, que vivem na justiça de Deus, no caminho de Deus, né? Se esforçando para estar ali, confiando e esperando o socorro de Deus para as suas almas, para a sua vida, para a sua dificuldade, né? Para tudo aquilo que eu e você precisamos, nós temos que depositar, esperar e confiar no Senhor. Muitos já querem agir com a força do seu braço, ao seu pensamento, ao seu eu, à sua vontade, ao seu modo, e até conseguem algum êxito. Mas diante de Deus, né, não é muito provável, porque Deus ele já nos ensinou nós apresentarmos tudo a Deus para que saia, não conforme eu quero nem outro quer, mas conforme a vontade do Senhor Jesus. Andando nas pegadas do Senhor Jesus, no caminho do Senhor Jesus, na vontade do Senhor Jesus. Isso é necessário para aqueles que buscam Deus e querem ver conforme a vontade do Senhor, amém? Então, uma boa tarde para vocês, né? Vou fazer uma oração, vou encerrar para a glória de Deus, né? E que Deus venha abençoar você, sua casa, sua família, entre com providência, e que Deus venha fazer o impossível aí na tua vida, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Assista esse vídeo aí com carinho. Mande um like. Quiser compartilhar, compartilhe, né? Faça aí o que você sentir de Deus, conforme a vontade do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, né? Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus, toma a vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse senhor, dessa senhora. Toma esse lar, essa família nas tuas mãos. Vai iluminando a cada compartimento, vai iluminando a mente, o coração, o ser, o interior e o exterior de cada um, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, toda seta, Pai. Vai repreendendo toda mágoa, ressentimento, todo lamento que não procede de Ti. Vai colocando, Senhor, no coração dela fé, força, coragem, vigor, para que ela venha orar, clamar, buscar a Tua face, para que ela venha contar suas situações para o Senhor, Pai. Porque o Senhor é o Deus que ouve o clamor, ouve a oração. E o Senhor é o Deus que socorre, Senhor, essas vidas, Senhor.
Vai repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor, da vida desse homem, desta mulher, desse jovem, dessa criança, Pai, desse senhor, dessa senhora. Vai repreendendo desse lá, meu Pai, toda escuridão que não procede de Ti, tudo aquilo que não provém de Ti. Coloca Teus anjos aí em cada compartimento e vai expelindo, vai expulsando todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que não te pertence, dessa vida, dessa casa, dessa família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aonde chegar esse vídeo, Senhor, que chegue a Tua presença, a Tua luz e que todo mal seja repreendido no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha, meu Pai, abençoar este lar e abençoar essa vida, Senhor. E que todo mal seja repreendido da vida dessa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar, iluminar a mente, o coração, os olhos, iluminar, Senhor, a vida dessa pessoa, Pai. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Abençoa ela e que todo cativeiro seja repreendido da vida dela. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e no poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo ela no nome de Jesus e que todo mal seja repreendido dessa vida, dessa casa, dessa família. No nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, que Deus te abençoe. Fica com Deus. Jesus te ama e eu também. A palavra de Deus diz para mim e para você que o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o meu e teu pastor. E nada nos faltará, tá bom? Então confia no Senhor, acredita nele, né? E o Senhor é contigo. Você que está dando ali crédito à palavra de Deus, está sendo sensível à palavra de Deus. A palavra que eu deixo hoje para a sua vida é que o Senhor, Jesus é o meu e o teu pastor e nada nos faltará, tá bom? E que Deus entre com providência aí na tua vida, aonde você estiver precisando de um milagre da parte do Senhor Jesus, amém? A fé que liberta é em Jesus, tá bom? Louvado seja Deus. Pai do Senhor, um abraço. A paz, fica com Jesus.